A festa de cada apóstolo durante o ano era antigamente um dia de preceito. A Santa Sé, em muitos casos, tendo suprimido este preceito, quis compensá-lo, ordenando que se fizesse uma comemoração de todos os santos apóstolos na missa e ofício da festa de São Pedro e São Paulo. Isso parece ter caído em desuso, não vejo mais nos manuais. Mas pode ser considerado, em certo sentido, um retorno ao antigo costume que tratava a festa do chefe do colégio apostólico como a de todos os apóstolos. A partir de vésperas, o sol está se inclinando em direção ao horizonte. A igreja está prestes a retomar os seus cânticos e a iniciar a sagrada vigília que se prolongará até amanhã com toda a pompa e continuidade das maiores solenidades. De coração, pelo menos, fiquemos de guarda, de vigia com ela. Esta noite é a última em que a cabeça visível, dada a ela pelo esposo, está cumprindo seu ministério de oração e sofrendo nas masmorras de Nero. Tanto menos, portanto, ela o deixará, e tanto mais ansiosa estará ela para se gastar em exaltar a sua grandeza. Quando mais uma vez a estrela do dia aparecer no oriente e no leste, dourando com seus raios aquelas 7 colinas sob as quais a rainha das nações está sentada, a hora do sacrifício terá soado para o vigário do homem-deus. Vamos, então, preparar-nos para fazer parte do cortejo, representando para nós mesmos em pensamento os detalhes históricos desse drama glorioso e os fatos que o levaram. Desde a terrível perseguição do ano 64, Roma tornou-se para Pedro uma estada repleta de perigos. E ele se lembrou de como seu mestre lhe dissera, ao nomeá-lo pastor de cordeiros e ovelhas: Segue-me. O apóstolo, portanto, esperava o dia em que deveria misturar o seu sangue com o de tantos milhares de cristãos que ele havia iniciado na fé e cujo pai ele realmente era. Mas antes de deixar a terra, Pedro deve triunfar sobre Simão, o mago, seu antagonista básico. Este heresiarca não se contentou em seduzir almas para suas doutrinas perversas. Procurou até imitar Pedro nos prodígios operados por ele. Então, ele proclamou que, em um certo dia, voaria no ar. A notícia dessa novidade rapidamente se espalhou por Roma, e as pessoas estavam cheias da perspectiva de uma visão tão maravilhosa. Se acreditarmos em Dion Crisóstomo, Nero parece até ter recebido em sua corte este personagem maravilhoso, que se comprometeu a voar alto no ar. Mais do que isso, o imperador, mesmo com sua própria presença, honraria essa rara visão. A loja imperial foi erguida na via sacra, onde a cena deveria ser encenada. Mas esse engano provou ser cruel para o nosso impostor. Foi tão logo este Ícaro começou a preparar o seu voo, nos relata Suetônio, tão logo ele preparou o voo que caiu perto da cabana de Nero, que estava banhada no seu sangue. Os escritores mais graves da antiguidade cristã são unânimes em atribuir à oração de Pedro esta humilhação infligida ao malabarista samaritano em plena Roma, onde se atreveu a colocar-se como rival do vigário de Cristo. A desgraça, assim como o sangue do heresiarca, caiu sobre o próprio imperador. Curiosidade e má vontade precisavam, portanto, ser combinadas, a fim de atrair pessoalmente sobre Pedro uma atenção que poderia ser desastrosa. Além disso, lembre-se, havia ainda outro perigo, e a isso São Paulo alude, a saber, o perigo dos falsos irmãos. Para entender este termo e apreciar com justiça a situação, devemos ter em mente quão inevitáveis são os confrontos de certos personagens em uma sociedade tão numerosa como já era a dos cristãos em Roma, e como o descontentamento é necessariamente causado às mentes vulgares, quando as circunstâncias existentes às vezes exigem que interesses superiores sejam consultados exclusivamente, na sempre difícil questão de escolher pessoas para cargos de confiança ou de confiança especial. Estas coisas bem lembradas será fácil explicar o que São Clemente, testemunho ocular do martírio do apóstolo, atesta em uma das suas cartas aos Coríntios, a saber, que rivalidades e ciúmes tiveram uma grande participação no final trágico provocado, através das últimas suspeitas que as autoridades conceberam contra este judeu. A devoção filial dos cristãos de Roma se alarmou, e eles imploraram a São Pedro que escapasse do perigo por um tempo, fugindo imediatamente. Santo Ambrósio diz que, embora tivesse preferido sofrer, Pedro partiu para a Via Ápia. Assim ele alcançou o portão de Capuã
Cristo de repente se apresentou, aparentemente prestes a entrar na cidade. Aquela famosa frase: Quo vadis? Senhor, para onde vais? Gritou o apóstolo. Rome, disse Cristo, para Roma, para ser crucificado novamente. O discípulo compreendeu seu mestre. Ele imediatamente refez os seus passos, deu meia volta, não tendo agora outro pensamento a não ser esperar a sua hora do martírio. Esta cena evangélica expressa a continuação dos desígnios de Nosso Senhor sobre os veneráveis cristãos. Com o objetivo de fundar a Igreja Cristã na Unidade, ele estendeu a seu discípulo esse próprio nome profético de Pedro, Rocha, como até a própria cruz ele estava prestes a torná-lo seu participante. Roma, tendo substituído Jerusalém, também ela, Roma, deveria ter o seu Calvário. Quando foi elevado da terra, Pedro deixou cair de sua perna uma faixa de um discípulo, que um discípulo pegou, com muito respeito. O monumento foi posteriormente erguido no local onde ocorreu esse incidente. É agora a igreja dos santos Nereu e Aquileu. De acordo com os desígnios da providência, o humilde grupo deveria recordar a memória daquela importante reunião às portas de Roma, onde Cristo, em pessoa, esteve face a face com seu apóstolo, a cabeça visível de sua igreja, e anunciou que a hora do seu sacrifício na cruz estava próxima. A partir desse momento, Pedro pôs tudo em ordem com vista à aproximação do seu fim. Foi nessa época que ele escreveu a sua segunda epístola católica, que é, por assim dizer, seu último testamento e despedida amorosa de sua igreja. Nela, ele declara que o fim de sua vida está próximo e compara seu corpo a um abrigo temporário, uma tenda que se leva para uma jornada mais adiante. A deposição deste meu tabernáculo está próxima, assim diz São Pedro, né? Como também nosso Senhor Jesus Cristo me significou. Estas suas palavras são evidentemente uma alusão à aparição na Via Ápia, que nós relatamos. Mas, antes de deixar este mundo, Pedro deve prover a transmissão de seu encargo pastoral e as necessidades da Santa Igreja, agora prestes a enviuvar de sua cabeça visível. A isso ele se refere com essas palavras: E farei meu esforço para que, depois de minha morte, vocês também possam ter uma memória dessas coisas. Nas mãos de quem devem passar essas chaves que ele recebeu de Cristo, como sinal de seu domínio sobre todo o rebanho? Lino foi por mais de 10 anos auxiliar do Santo Apóstolo no meio dos cristãos de Roma. O aumento ainda maior dos fiéis induziu Pedro a dar a Lino um colega na pessoa de Cleto. No entanto, em nenhum desses dois a escolha de Pedro caiu neste momento solene em que ele estava prestes a cumprir a promessa contida em sua carta de despedida, de prover a continuidade de seu ministério. Clemente, cuja nobreza de nascimento o recomendou à consideração dos romanos, enquanto ao mesmo tempo seu zelo e conhecimento mereciam a estima dos fiéis, foi ele, aquele em quem o príncipe dos apóstolos fixou a sua escolha. Nesses últimos dias que ainda lhe restam, Pedro impôs as mãos a Clemente, e investindo-o do caráter episcopal, entronizou em sua própria cátedra, declarando sua intenção de tê-lo como seu sucessor. Esses fatos relatados no Liber Pontificalis são confirmados pelo testemunho de Tertuliano e de Santo Epifânio. Assim, a qualidade de bispo de Roma implicava a de pastor universal, e Pedro deve deixar a herança das chaves divididas para aquele que deve ocupar a sé que ocupava no momento da morte. Assim, Cristo ordenou, e uma inspiração celestial levou Pedro a escolher Roma para sua última posição. Roma preparada muito antes pela providência para o Império Universal. Portanto, no momento em que a supremacia de Pedro passou para um de seus discípulos, nenhum espanto se manifestou na igreja. Era bem sabido que a primazia era e deveria ser necessariamente uma herança local, e ninguém ignorava o fato de que a própria Roma era o local escolhido por Pedro muitos anos antes. Nem depois da morte de Pedro jamais ocorreu à mente de qualquer um dos cristãos buscar o centro da Santa Igreja em Jerusalém, ou em Alexandria, ou em Antioquia, ou em qualquer outro lugar. Os cristãos em Roma deram grande conta da devoção paterna que ele derramou à sua cidade. Daí seus alarmes aos quais o apóstolo uma vez consentiu em ceder. As epístolas de São Pedro, tão impregnadas de afeto, testemunham a ternura de alma com que ele foi dotado em alto grau. Ele é sempre o pastor de toda devoção às suas ovelhas, temendo, acima de tudo, qualquer coisa que saboreie um tom dominador. Ele é sempre o vigário, apagando-se para que nada possa transparecer, senão a dignidade e os direitos daquele que ele representa na terra.
Essa requintada modéstia é aumentada ainda mais em Pedro, pela lembrança que perseguiu ele por toda a sua vida, como dizem os escritores antigos, do pecado que cometeu e que continuou a deplorar até os dias finais da sua velhice extrema. Disse ainda que sulcos, buracos, se formaram abaixo de seus olhos, em razão dos rios de lágrimas que ele derramava constantemente, em compulsão por sua tríplice traição. Fiel sempre àquele amor transcendente de que o seu divino mestre lhe havia exigido fazer uma tríplice afirmação, antes de confiar-lhe o cuidado de seu rebanho, suportou sem vacilar os imensos trabalhos de seu ofício de pescador de homens. Uma circunstância de sua vida, que se relaciona com seu período final, revela de maneira mais tocante a devoção com que ele se apegou àquele que havia concedido tanto chamá-lo para segui-lo quanto para perdoar a sua fragilidade. Clemente de Alexandria preservou esse detalhe, como segue. Antes de ser chamado ao apostolado, Pedro viveu no estado conjugal. Desde então, sua esposa tornou-se apenas uma irmã em seu respeito. Ela, no entanto, continuou em sua companhia, seguindo-o de lugar em lugar em suas várias viagens, a fim de prestar-lhe serviço. Ela estava em Roma, enquanto a perseguição de Nero estava furiosa, e a hora do martírio assim o procurou. Pedro a observou enquanto ela avançava em seu caminho para o triunfo, e naquele momento sua solicitude irrompeu nessa única exclamação: Oh, pensa-te no Senhor! Esses dois galileus viram o Senhor, receberam-no em sua casa, fizeram dele o seu convidado à mesa. Desde então, o divino pastor sofreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu, deixou cuidar de seu rebanho para o pescador do lago de Genezaré. O que mais então Pedro faria, sua esposa, fazer nesse momento, exceto para recordar tão doces lembranças e lançar-se para ele, que ela havia concedido aqui embaixo lugar em suas características humanas, que agora estava prestes a coroar a sua vida oculta com glória imortal? O momento de entrar nessa mesma glória finalmente chegou para o nosso Pedro. Quando fores velho, misteriosamente seu mestre lhe disse, estenderá suas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Assim, Pedro deveria atingir uma idade avançada, como seu mestre. Pedro deveria atingir uma idade avançada. Como seu mestre, ele deve estender os seus braços sobre a cruz. Deve conhecer o cativeiro e o peso das correntes com que a mão de um estrangeiro o carregará. Ele deve ser submetido em sua forma violenta à morte da qual a natureza recua, e beber o cálice do qual até mesmo seu divino mestre rezou para ser poupado. Mas, como seu mestre, também ele se levantará forte no auxílio divino e avançará para a cruz. Eia, este oráculo está prestes a ser cumprido ao pé da letra. No dia fixado pelo decreto divino, o poder pagão deu ordens para a prisão do apóstolo. Faltam detalhes sobre o procedimento judicial que se seguiu, mas a tradição constante da Igreja Romana é que ele foi encarcerado na prisão Mamertina. Por este nome é conhecido o calabouço, construído no sopé do Monte Capitolino. Duas escadas externas, chamadas de degraus dos suspiros, levavam a esse covil assustador. Uma masmorra superior dava entrada imediata ao que deveria receber o prisioneiro, e nunca o entregar vivo, a não ser que estivesse destinado a uma execução pública. Para ser colocado nesse lugar terrível, ele teve que ser descido pelas cordas, como se fosse uma abertura acima, e pela mesma ele era finalmente puxado novamente, morto ou vivo. A abóbada desta masmorra inferior era alta, e sua escuridão era total e terrível, de modo que era uma tarefa fácil guardar um cativo detido nela, especialmente se ele estivesse carregado com correntes. No dia 29 de junho, no ano 67, Pedro foi finalmente convocado para ser levado à morte. De acordo com o direito romano, ele deve primeiro ser submetido ao flagelo, o prelúdio usual da pena capital. Uma escolta de soldados conduziu o apóstolo ao seu lugar de martírio, fora dos muros da cidade, como exigiam as leis. Pedro foi levado à execução, seguido por um grande número de fiéis, atraídos pela afeição ao longo do seu caminho, e por sua causa desafiando todo o perigo. A oeste da planície do Vaticano, e além dos jardins de Nero, havia um circo de grande extensão, geralmente chamado por seu nome, embora na realidade deva sua origem a Calígula, que colocou no centro um obelisco, que ele havia transportado do Egito. Hoje há uma cruz em cima desse obelisco. Do lado de fora do circo, em seu extremo mais distante, erguia-se um templo a Apolo, o protetor dos jogos públicos.
Na outra extremidade começa o declive das colinas do Vaticano, e no meio, de frente para o obelisco, foi plantada uma árvore de terebintina, bem conhecida do povo. O local escolhido para a execução de Pedro era próximo a essa árvore de terebintina. Lá, da mesma forma, estava seu túmulo já cavado. Nenhum outro lugar em toda Roma poderia ser mais adequado para o propósito tão augusto. Desde as eras mais remotas, algo misterioso pairava sobre o Vaticano. Um velho carvalho, considerado pelas tradições mais antigas como anterior à fundação de Roma, era ali venerado pelos pagãos. Falou-se muito de oráculos ouvidos neste lugar, ou seja, já era profetizado. Além disso, onde poderia ser encontrado um lugar de descanso mais escolhido para este velho que acabara de conquistar Roma do que um monte ser sob este solo venerado, abrindo-se ao caminho do triunfo e ao caminho da Cornélia, unindo assim as memórias da Roma vitoriosa e o nome dos Cornélios, agora inseparáveis do de Pedro. Há algo de supremamente grandioso na posse desses lugares pelo vigário do Homem-Deus. O apóstolo, tendo chegado ao local e ao instrumento da sua morte, implorou aos seus carrascos que o colocassem sobre ele, não da maneira usual, mas de cabeça para baixo, para que, disse ele, o servo não fosse visto da mesma posição uma vez tomada pelo seu mestre. Ou seja, pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. Seu pedido foi milagrosamente atendido. E a tradição cristã, em todas as épocas, dá testemunho desse fato, que acrescenta mais evidência à profunda humildade de tão grande apóstolo. Pedro, com os braços estendidos, rezava pela cidade. Rezava pelo mundo inteiro, enquanto seu sangue escorria sobre aquele solo romano, cuja conquista acabava de alcançar. Nesse momento, Roma tornou-se para sempre a Nova Jerusalém. Quando o apóstolo passou por toda a via de seus sofrimentos, entregou o Espírito. Porém, ele deveria viver novamente em cada um dos seus sucessores, até o fim dos tempos.